Presidente Gônia Arruda, deputados e deputadas, dizer que o governador Camilo Santana ontem lançou um grande projeto para o Ceará, para o nosso estado, e a repercussão desse evento é enorme, tanto na classe política, na imprensa e em todo o estado, por conta do objetivo ousado que tem naquilo que está sendo chamado do Ceará 2050. Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento do nosso estado para os próximos 30 anos. E esse projeto, ele nasce com a certeza e a convicção de que, após ser concluído, poderá inspirar as próximas gerações de políticos que irão estar à frente da gestão do nosso estado com metas sólidas, bem planejadas, bem pensadas, à luz de uma realidade estudada do ponto de vista estritamente técnico e ouvindo a população do estado nos mais diversos pontos do nosso estado aqui no Ceará. O Camilo, ele chama empresários, chama políticos, independente da sua posição partidária, chama a sociedade civil organizada, faz parcerias com os municípios, com a União, com instituições públicas e privadas, com governos estrangeiros, tendo como foco o desenvolvimento do Ceará. Esse programa Ceará 2050, esse projeto, ele vai fazer estudos nas áreas socioambientais, na economia, problemas ambientais, territoriais, governamentais, foco na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, enfim, no desenvolvimento pleno do estado em todos os seus aspectos. Serão criadas 14 áreas para debater esses diversos assuntos. Isso é uma área região metropolitana e as diversas áreas no interior do Ceará. Além de fazer uma análise dos outros projetos que foram feitos entre os governos, aqueles que foram bem-sucedidos e por quê, aqueles que não puderam ser realizados e por quê, vai se ter um foco muito forte na inovação, na criação de novas políticas, para poder superar as dificuldades históricas que faz com que o nosso estado ele tenha um desenvolvimento ainda abaixo de outras regiões. A gente já tem alguns frutos a colher, fruto dos programas e dos projetos que já foram pensados no passado. É um grande equívoco você querer fazer a discussão do desenvolvimento do estado sem ter o reconhecimento de tudo que já foi feito de bom no nosso estado. E, obviamente, que tem que se identificar aquelas dificuldades e os problemas que tivemos no passado e que foram empecilhos para a realização de determinadas políticas. O resultado desse pensamento coletivo, desses projetos, desse estudo que vai ter a Universidade Federal à frente dele, agregando outras universidades que irão certamente contribuir muito nessa parte da pesquisa, a parte da inovação, nós teremos metas que precisarão ser cumpridas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu assisti mudanças importantes ocorrerem no nosso estado, principalmente nos 8 anos do governador Cid Gomes. Acredito que, por exemplo, o investimento que se fez na área de saúde, ele foi extremamente relevante para descentralizar as ações mais desenvolvidas da medicina de ponta a nível do estado do Ceará, fazendo com que ela chegasse ao interior. O Hospital Regional do Cariri, ele é um exemplo disso. É um hospital que tem alto nível de desenvolvimento tecnológico e é reconhecido por instituições que fazem essa avaliação. Tornou-se acessível diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive neurológicos, que antes só eram realizados na capital, deputado Niso, e que muita gente perdia a oportunidade, a chance de viver de um problema de saúde, porque demorava a receber o atendimento médico. Um dos exemplos, a policlínica, com a descentralização do atendimento especializado, fazendo com que a medicina ultrapassasse a fase lá do município de ficar com atendimento somente na atenção básica e chegasse à atenção terciária também e secundária.
Então, isso são exemplos concretos de que o governo, quando ele planeja bem a sua estratégia política de desenvolvimento, ele colhe resultados. Eu citei como exemplo a questão da saúde, mas poderia citar também um projeto ousado, como foi o projeto da Zona de Processamento e Exportação. Esse foi um sonho que eu tive para o meu município, para a minha região, mas que estava muito além das nossas forças e da nossa capacidade política, porque é um projeto que está colocado mais a nível de Estado. Mas o Estado do Ceará pensou isso. E a ZPE, hoje no Ceará, ela é uma realidade e é uma das poucas que funciona bem no Brasil e que fomenta o desenvolvimento de forma a superar obstáculos históricos que o nosso Estado tem. E não é só a questão da ZPE, mas todo o complexo portuário do PECEM. E é uma estratégia que vem de antes do governo Cid, que foi pensada lá no passado pelo governador Tasso Gereissati e que, inclusive, muito criticado na época. Então, eu acho que quando a gente vai debater um projeto estratégico para os próximos 30 anos, a gente tem que ter a capacidade de enxergar aquilo que foi bem feito, independente do governo que estava à frente do Estado naquela época. E essa estratégia, na época do Porto PECEM, que foi muito criticada e hoje se mostra acertada e integrando esse complexo de desenvolvimento que foi pensado para essa região portuária, capaz de fazer com que o Ceará saia daquela situação de ser um Estado de desenvolvimento industrial precário e se coloque como um Estado que vai ter uma indústria forte e que vai gerar milhares de oportunidades de emprego. Isso é de grande importância e precisa ser valorizado. Como também a dificuldade que aconteceu. Se pensava para aquela região também a refinaria, e ela não saiu em determinado momento. Mas agora o governador tenta ultrapassar essa dificuldade, construindo uma parceria internacional para dar viabilidade a esse projeto, que é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento. Então, esse projeto, esse plano ousado de 30 anos, ele é muito importante, ele é bem-vindo demais e certamente vai dar condições para o nosso Estado, nos próximos anos, entrar numa fase de prosperidade mais acelerada, à luz de uma realidade bem estudada, bem planejada, aonde nós vamos otimizar as nossas forças, os nossos recursos, naquilo que vai render mais em benefício do nosso Estado, com parcerias tanto a nível dos municípios, a nível de governo federal, a nível de governos internacionais, parcerias com a China, como tem sido feito recentemente, com aqueles que tiverem interesse em aqui vir para investir, para gerar emprego e renda. E eu não poderia também deixar de falar que entendo que, apesar disso, essas mudanças e essa situação alvissareira e de prosperidade, ela necessariamente passa por a construção de um novo governo a nível federal. Nós precisamos substituir o governo do atraso que está aí, que quer congelar os investimentos em gastos públicos, que está favorecendo o capital rentista, que está entregando todo o patrimônio nacional para o capital internacional, para que a gente tenha um governo preocupado com o desenvolvimento nacional, com o fortalecimento das nossas empresas e com a geração de emprego a partir dos investimentos e das parcerias com o capital que gera emprego e renda. Esse governo, Temer, ele é um governo que está na contramão da história. É um governo que está implantando no Brasil uma política neoliberal que favorece ao capital rentista. É um governo que gasta quase a metade do orçamento com o pagamento de serviços, de dívida, fortalecendo ainda mais os grandes banqueiros. Se o governo suspende esse pagamento da dívida e usa, pelo menos, a maior parte desse recurso para fomentar políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida, que gera emprego e renda a curto prazo, nós teríamos dado um grande passo para superar as dificuldades históricas que o Brasil atravessa, principalmente nesse último ano
a partir do golpe realizado por Temer Cunha e seus parceiros. Eu acredito também que é possível que a gente fortaleça a nossa economia a partir do momento em que houver uma política maior de incentivo ao micro e pequeno empresário e também fortalecendo, como foi no passado, a remuneração dos trabalhadores. O governo faz tudo no sentido contrário, procura reduzir a política que valorizava o salário mínimo, tira direito dos trabalhadores, faz com que a renda média dos trabalhadores diminua cada vez mais, e o que tem acontecido no Brasil é uma concentração de renda na mão de poucas pessoas. A revista Carta Capital, semana passada, saiu com uma matéria onde ela mostra que tem 6 brasileiros que acumulam uma fortuna que equivale a tudo que possui 100 milhões de brasileiros, o que é um absurdo, uma coisa impensável, você saber que somente 6 pessoas têm uma fartura fabulosa, enquanto outros 100 milhões passam dificuldade. Então, essa concentração de renda, esse modelo perverso, ele precisa ser mudado. O novo governo tem que ter a coragem de taxar as grandes fortunas para custear políticas públicas, para ajudar aqueles que mais precisam, e esse é o caminho para uma política de desenvolvimento integrado que possa favorecer todos os brasileiros e aqui os cearenses também que precisam dessa postura e desse apoio.